Muito boa noite, caro telespectador. Seja bem-vindo à noite informativa desta terça-feira. Hoje abrimos noite informativa com Samora Machel Júnior, filho do primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Machel. Com ele vamos fazer uma viagem de 1986 a esta parte. Vamos fazer um ponto de situação da investigação do acidente em Buzine. Vamos falar das transformações sociopolíticas pós-1986. Vamos falar do legado e não deixaremos de falar do processo de que foi alvo dentro do Partido Frelimo, Samora Machel Júnior, a quem cumprimento. Muito boa noite e, em primeiro lugar, muito obrigado por ter acedido ao nosso convite. Obrigado. Boa noite, Mocipo. Boa noite, telespectadores. E, mais uma vez, obrigado por esse convite. Muito bem. Em primeiro lugar, Samora Machel Júnior, reconhecer que quer ontem, quer hoje, são dias particularmente, digamos, delicados para si, para a família Machel, porque são dias em que mantinha-se o luto da perda de um pai. De qualquer forma, vamos arrancar com a nossa entrevista. Vamos começar por falar da situação da investigação do acidente em Buzine. A família Machel tem defendido nos últimos anos de que Samora Machel foi assassinado com colaboração interna em Moçambique. O próprio Samora Machel Júnior deu uma entrevista à Deutsche Welle, portanto um canal alemão, em 2018, onde defendeu esta tese. Vocês mantêm esta ideia e, tendo havido colaboração interna, quem são as pessoas dentro de Moçambique que colaboraram para a morte de Samora Machel? Pois bem, como disse, esta é uma tese que a nossa família defende. Até hoje não temos ainda nenhuma informação por parte do nosso Estado. Desde 1986 estamos à espera que o Estado nos diga, nos dê os resultados das investigações, e nós, como família, e o povo moçambicano precisa de saber a verdade. Para que o acidente acontecesse, não podia ser simplesmente feito do lado de fora. É preciso que alguém, ou pessoas internamente, também tenham colaborado. Por isso que nós defendemos esta tese. De que há uma colaboração interna. Sim. Havendo uma colaboração interna, no vosso entendimento, é uma colaboração de um setor político? É uma colaboração de setores dentro da Frelimo? Como é que vocês enquadram a quem teriam de apontar? Porque a haver alguma colaboração é de quem tinha poder para influenciar o voo. E estávamos a falar numa altura de um sistema de partido único, portanto, uma segurança única, digamos, dirigida à mão de ferro. Portanto, a haver uma colaboração interna, seria por alguém com poder ao nível da estrutura do Partido Frelimo? Não tem que necessariamente ser a nível da estrutura do Partido Frelimo. Pode ser também a nível técnico. Então, nós como família não estamos a apontar o dedo a uma ou duas pessoas, ou pessoas que estejam na estrutura ou estavam na estrutura do partido no momento, mas dizemos que houve colaboração. Obviamente que as investigações terão que trazer e provar a nossa tese. Exato. Passam 35 anos, 34 anos, aliás, de morte de Samora Machel. Há várias versões. Cada ano que passa, há sempre um interveniente a acrescentar dados novos. A família Machel tem ainda a esperança de que um dia, pelo andamento do processo, de que se vai esclarecer essencialmente quem matou Samora Machel? Este processo terá de ser esclarecido. Nós temos fé de que a verdade virá ao de cima. Vai levar muito tempo, está a levar muito tempo, mas a verdade, em algum momento, terá de vir ao de cima. Há muita informação que gira por aí e nós não temos ainda uma informação oficial, e é da informação oficial que nós estamos à espera. Exato. Graça Machel, portanto, sua mãe, defendeu recentemente que é a responsabilidade de Moçambique e da África do Sul esclarecer a morte de Samora Machel, e a família Machel sempre colocou isto num tom de que parece que há lentidão em relação à investigação. Portanto, sentem esta lentidão? Sim, são 34 anos. Se 34 anos acha pouco, para nós, família Machel, e não só, os familiares de todos os colaboradores de Samora Machel,
que pereceram no voo é muito tempo. As crianças já não são crianças, são adultas. Elas precisam ter respostas para isto. Portanto, tanto mais do nosso lado, há responsabilidade em esclarecer este assassinato. Exato. E vocês, a família Machel, sentem o comprometimento das autoridades moçambicanas e sul-africanas em esclarecer, portanto, das informações que têm recebido. Vocês são família, têm um acesso privilegiado ao processo, aos contactos políticos que vos podem fazer chegar a informação sobre o andamento do processo. Portanto, sentem no vosso entendimento um comprometimento, sobretudo das autoridades moçambicanas, porque é a vossa nacionalidade, de dar seguimento ao caso. Como disse no princípio, este processo está muito lento. E é a responsabilidade do nosso Estado comunicar-nos. Nós não temos comunicação nenhuma até agora. Não temos de como é que o processo está a andar, quais são os avanços que houve em relação ao processo e como é que está a comunicação entre o Estado moçambicano e o Estado sul-africano. Isso são coisas que são discutidas a nível dos Estados. Nós, como famílias, só temos que esperar pelos resultados. Sentimos muita lentidão, sentimos-nos frustrados, o Estado não nos diz nada, não parece que esteja muito interessado em resolver rapidamente esta questão. Exato. De 1986 a esta parte, a família Machel não terá recebido nenhuma informação sobre os avanços ou retrocessos no processo. Nestes 34 anos, que informação, digamos, de adiantamento do processo é que vocês terão recebido ou não receberam nada? Recebemos muito pouco. Recebemos quando a comissão foi criada, do nosso lado, recebemos relatórios não conclusivos, depois de que toda a gente soube, e depois daí para frente pouco sabemos. Houve anúncios de reabertura do processo, mas quais são os avanços desse processo não sabemos. Exato. Uma outra questão é, o que as autoridades, sobretudo moçambicanas, podem fazer mais para esclarecer o assassinato de Samora Machel, porque o assassinato em si ele já é consensual. Então, havendo esta lentidão, no entendimento da família Machel, o que as autoridades moçambicanas podem mexer ainda mais na investigação para, digamos, primeiro mostrarem um comprometimento, porque há informações que dependem da África do Sul, há uma investigação que depende da África do Sul, mas pelo menos para demonstrarem este comprometimento e também acelerarem a investigação. O que no vosso entendimento pode ser feito mais? O Estado moçambicano tem os instrumentos todos. Tem as instituições que podem fazer, têm a obrigação de fazer este processo, têm a obrigação de dar os passos necessários para a investigação, podem contactar o Estado sul-africano e colaborar, exigir colaboração da parte do Estado sul-africano para que se chegue a um desfecho deste processo e das investigações deste caso. Exato. Passam 34 anos, à medida que o tempo passa, digamos, as pistas elas vão se esboreando, digamos assim, elas desaparecem. Essa é a nossa preocupação. Não há receio da família Machel de que as pessoas, uma boa parte dos intervenientes que poderiam dar informação determinante no processo, portanto, vão perdendo a vida. Os membros da comissão que foi criada já não são os mesmos, muitos deles perderam a vida. Não há este receio de, à medida que o tempo for passando, os protagonistas na altura do processo político, quer na África do Sul, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e também aqui em Moçambique, eles vão desaparecendo e por si só também perdem-se as provas. Eu falo de opinião pessoal. Eu não acredito que não se possa chegar ao fim deste processo. Sim, algumas provas podem já não existir, alguns intervenientes no caso já podem não estar vivos, mas a verdade não desaparece. Os dados existem. Exato. Houve uma investigação preliminar que trouxe alguma informação. E há muitos estudiosos, há muitos cientistas que têm estado a olhar para o caso. Portanto, nós ficamos preocupados, mas não estamos desesperados que isso impeça. Exato. Que cheguemos a uma pelas suas conclusão colocações, é uma questão de concreta. vontade política.
Havendo esta vontade política... Havendo vontade política, o assunto fica resolvido. Exato. Sim. E a vontade política tem de vir dos políticos, quer de Moçambique, quer da África do Sul. Sim, são os dois países intervenientes neste momento. Considerando estes 34 anos em que, conforme colocou, não há informação relevante que é dada, o que no vosso entendimento pode estar a impedir que a investigação avance e dê informação, digamos, relevante? Portanto, conforme disse, receberam um relatório inconclusivo. No vosso entendimento, o que poderá estar a impedir que se encontrem mais dados? Quando colocam, por exemplo, a questão da colaboração interna, até que ponto é que este pode ser um fator que influencia o bloqueio do processo? Não acreditamos que isso possa impedir o desfecho do processo. É preciso, como disse, é preciso que haja mais entrega, haja mais vontade, haja mais movimentação célere por parte das nossas instituições e também do lado sul-africano. Não vai isso impedir que o processo chegue a um desfecho. Exato. Vamos passar para um outro tema, o legado e as transformações sociopolíticas pós-1986, até porque Samora Machel Júnior, digamos, tem alguma veia ou costela política, como acompanhamos, pelo menos nos últimos 2 anos, as suas intervenções. Quando olha para o legado do seu pai, digamos, uma figura de certa forma consensual em termos de visão política em Moçambique, e olhamos para o país hoje, encontra esta ponte, o legado de Samora Machel, ele continua a ser, digamos, valorizado e a ser colocado em prática ao nível de todos os setores da vida do país? Bem, se olhar para o que tem estado a acontecer nos últimos tempos, há uma procura pelos discursos de Samora Machel, há uma procura pelas imagens de Samora Machel. Isto é já um legado que Samora Machel deixou para nós. Samora Machel foi o homem do povo, ele amava o povo. Para si, o povo era uma paixão, era uma causa. E ele preocupava-se com o bem-estar do povo. Samora Machel tinha uma peculiaridade, ele era uma pessoa muito espontânea, era uma pessoa conhecedora do cotidiano da vida das populações. E isso facilitava a comunicação que ele tinha com o povo. Ele preocupava-se muito com a paz, ele era um homem que estava preocupado com a unidade nacional. Só para dar-lhe um exemplo, pouco depois da independência, o país sofreu uma sangria de técnicos, gente qualificada. Tínhamos muito poucos. Era preciso que estes técnicos fossem repostos. Tomou-se a decisão de fazer o chamamento à pátria aos jovens, na altura, para o 8 de março, para poderem trabalhar em várias áreas. Uma das mais importantes na altura foi a educação. Poderem ser, temos professores para física, matemática e por aí além. Essa foi uma fase, mas por causa da visão futurista de Samora Machel, passou-se para a fase seguinte, que era preciso garantir que este processo tivesse continuidade. Era preciso garantir que o país continuasse a crescer. E foi quando se juntou os estudantes jovens e crianças na altura de todo o país, do norte ao sul, do Zumba Índico, foi-se buscar crianças a todos os distritos deste país. Acho que por distrito eram escolhidos 10 jovens ou crianças para irem a Cuba estudar. Hoje, passados 40, quase meio século, o país está em pé, o país continua. A nação está a dar passos para frente, e quem está a garantir este funcionamento deste país são estes que na altura eram crianças, eram jovens de tenra idade, são eles que hoje em dia estão a garantir o funcionamento do país. Isso
Em todas as partes, em todos os distritos, se for lá, há de encontrar um estudante que pode ter ido estudar em Cuba, pode ter ido estudar noutras partes do mundo, mas estão aqui a garantir este é o legado que Samora Machel deixou, um deles. Exato. E eu pergunto, este legado reveste hoje, na realidade falou dos discursos de Samora Machel nas várias vertentes, em relação ao combate à corrupção, em relação à organização do Estado, em relação à eficiência do Estado, em relação a atitudes e comportamentos dentro de quem tem de pôr o Estado a funcionar. A minha questão é, rever hoje nas políticas públicas, nas atitudes dos dirigentes, no funcionamento do país, hoje reveste este Samora Machel os seus ideais na forma como o país está a andar? Tenho que recordar-lhe que as transformações, as reformas sociopolíticas foram iniciadas nos anos 80. O Moçambique estava sob um embargo internacional. Era preciso na altura romper este cerco. E isso foi uma decisão tomada pelo Comitê Central numa das suas sessões, na qual tomou a decisão de romper-se o cerco. E quem liderou este processo foi Samora Machel. Começou-se a contactar países amigos, fazer-se novos amigos, para reduzir o número de inimigos que o país tinha. Por este andar, iniciou-se um processo de contactos e negociações com as instituições do Bretton Woods, que depois culminaram com as reformas que nós vivemos hoje, as reformas econômicas. Sim, e este processo foi depois liderado por outros líderes, não é? Até agora. Se me perguntasse Samora Machel faria da mesma maneira, eu não saberia responder-lhe, porque as pessoas reagem no momento de acordo com a situação em que se encontram. O Partido Frelimo tem feito esforço para manter este legado. Exato. Fazendo a pergunta de outra forma, foi este país que Samora Machel pensou, este país que temos hoje em 2020, é este país que Samora Machel pensou, considerando a sua visão, considerando também que tem informação, conviveu e melhor compreende. E depois, lá mais à frente, vamos falar também, de alguma forma, das suas posições, em que, de facto, deixava claro que havia um certo distanciamento entre o pensamento e a visão de Samora Machel e aquilo que nós temos hoje. Foi este país que temos hoje que Samora Machel pensou? Samora Machel não está cá conosco hoje. E dizer que este é o país que ele idealizou? Não. Ele não idealizou um país que estaria com problemas econômicos, que é fruto da situação mundial. Não contávamos com uma situação de guerra em 2 pontos do país. Isso não é algo que se idealiza. Então, Samora Machel idealizava um país a desenvolver e talvez hoje num patamar muito mais avançado do que está. Mas as circunstâncias não o permitiram que acontecesse ao país. 2, as lideranças não são iguais, são diferentes. Portanto, há diferença daquilo que Samora Machel idealizou e a realidade em que estamos. Portanto, no seu entendimento, não há um distanciamento, há estilos de liderança diferenciados. Exatamente. Com certeza. Exato. Muito bem. Vamos avançar, vamos falar da Frelimo, seu partido, onde é membro do Comitê Central, do qual o seu pai foi presidente. Samora Machel Júnior enfrenta hoje um processo disciplinar dentro do partido Frelimo por, segundo a acusação, ter avançado a revelia dos órgãos do partido como candidato ao município de Maputo. Até fevereiro deste ano, o que se dizia é que Samora Machel Júnior seria ouvido pelo Comitê de Verificação, digamos que é um órgão disciplinar dentro do Partido Frelimo. Como é que está
o processo contra si dentro do partido? Quero só corrigir. Eu já fui ouvido pelo Comitê de Verificação. Exato. Eu já fui ouvido e respondi às questões colocadas pelo Comitê de Verificação. Neste momento, aguardo o desfecho do processo. Exato. O processo foi apresentado em sessão do Comitê Central o ano passado e houve uma indicação para que o Comitê de Verificação continuasse a fazer o trabalho para apresentar um relatório final na sessão seguinte. Neste momento, desde o ano passado até ao momento, ainda não houve sessão do Comitê Central. Portanto, eu estou a aguardar o desfecho do processo. Exato. E este processo foi aberto porque Samora Machel tinha intenções que não iam ao encontro daquilo que o partido pretendia. Portanto, nas eleições para a autarquia de Maputo. Passado este tempo, podemos olhar já para os factos com maior frieza. Arrepende-se ou não do passo que deu? Se tivesse que voltar atrás, manteria a mesma posição de afirmar-se e querer ser candidato ao município de Maputo? Eu não estou arrependido pelo passo que tomei. Os passos que eu tomei foram corretos. Eu estou dentro da razão. Eu filo dentro da minha consciência. Portanto, não estou arrependido por aquilo que eu fiz. Eu assumo o que fiz e acho que não vou mudar nunca. Portanto, esta ideia de que Samora Machel Júnior contornou os órgãos, os estatutos, o funcionamento do partido, mantém a posição de que quem coloca a coisa desta forma, coloca de forma errada. No seu entendimento, não passou por cima do partido, portanto, não quis impor a sua candidatura em detrimento dos órgãos do partido Frelimo. Eu não impus a minha candidatura. Não impus a minha candidatura. O partido Frelimo tomou uma decisão, eu tomei a decisão pessoal. E eu acho que não ficaria bem eu discutir este assunto ainda agora, porque o processo não está fechado. E isto é um assunto que tem que ser discutido internamente. O partido vai discutir, vai deliberar sobre o processo disciplinar. Eu, se for o caso, terei a oportunidade de dar mais uma resposta, de responder a questionamentos. Portanto, acho que... Exato. Não, o tempo em que o processo ocorre não considera longo, atendendo que vem do ano passado. É verdade que houve o aspecto da Covid que bloqueou aqui vários avanços. Há procedimentos internos. Exato. Que têm que ser seguidos. E estes procedimentos internos têm que ser respeitados. E eu estou a respeitar estes procedimentos. Exato. Como é que se sente Samora Machel Júnior ao ser colocado um processo dentro do partido do qual seu pai foi presidente, onde é membro do Comitê Central, digamos que uma boa parte da sua família milita neste partido? Como é que se sente ao ser movido contra si um processo disciplinar? Eu sinto-me tranquilo. O processo disciplinar foi movido e eu vou responder. Exato. Não é uma situação que me preocupa. Não é uma situação que me preocupa. Eu sei quais foram os passos que eu dei e eu já respondi, como disse. Portanto, internamente o partido vai ter que tomar a decisão. Então, estado de consciência tranquila? Muito tranquila. Exato. Samora Machel Júnior também manifestou uma posição em relação à saúde do partido Frelimo, uma posição veemente, onde colocou acusações claras em relação à liderança do partido, sobre a forma como os processos estavam a ser conduzidos, e defendeu que o partido tinha que refletir sobre os seus caminhos. Mantém esta posição hoje, e até que ponto não sente que é uma oposição e que está a desafiar o partido, digamos assim? Eu não estou a desafiar o partido, eu sou membro deste partido. Coloco as minhas preocupações dentro do partido. E ao fazê-lo, espero que o partido discuta. As ideias diferentes são bem-vindas e é preciso discuti-las. Não vejo isso como mal. No seu entendimento, é um exercício normal de democracia interna
do partido as colocações que faz. Correto. O partido é um partido democrático. Exato. Sim. De qualquer forma, deve compreender que não estamos habituados a ver tanta discórdia, tanta dissonância, pelo menos em termos de pontos de vista, sobretudo num partido como Frelimo, onde há, digamos, círculos mais fechados, onde as diferenças são resolvidas. Sendo a pessoa que e manifestando um posicionamento público bastante veemente, como o que fez, com cartas que se tornaram públicas. Pois, as cartas tornaram-se públicas, mas os assuntos foram colocados internamente. Exato. Talvez não tenha acontecido com outros membros do partido, aconteceu com Samora Moisés Machel Júnior. Mas os procedimentos foram respeitados. As discussões são para ser feitas internamente. Se for a ver os documentos os 3 documentos foram tornados públicos, são documentos internos. Exato. Apesar de todo este ambiente, Samora Machel Júnior sente-se bem dentro da Frelimo. Sinto-me muito bem dentro da Frelimo, sim. Exato. O homem político Samora Machel Júnior, o que podemos esperar de si nos próximos tempos? Deu uma entrevista em Portugal com uma frase para várias interpretações, depois do seu processo de candidatura à presidência do município não ter avançado, em que dizia que a vida tem muitas avenidas, o futuro tem muitas avenidas. Espera, vou corrigir, não foi isso. Estamos aqui para isso. Não foi isso. Vamos clarificar. Depois de a minha candidatura ter sido chumbada pela CNE, eu dei uma conferência de imprensa. E no fim, eu disse que fechou-se uma porta, abrem-se várias outras. A vida não acabou. Exato. A minha vida continua. Eu continuo dentro do Partido Frelimo e sempre disse isso. Continuo membro do Partido Frelimo e vou trabalhar para o Partido Frelimo. Exato. Mas ouvi e li, das suas próprias palavras, a expressão avenidas. De qualquer forma, qual é a ambição política de Samora Machel Júnior? Terminamos com a tentativa do município de Maputo ou podemos esperar, digamos, outros lançamentos, digamos assim, Samora Machel Júnior? Samora Moisés Machel Júnior, por convite de vários membros do Partido Frelimo, aceitou candidatar-se à posição de edil da cidade de Maputo. Exato. Este foi o trabalho que se fez em 2018. Samora Machel quer ver o Partido Frelimo crescer e acredita que o Partido Frelimo ainda tem muito para dar neste país. O Partido Frelimo é um partido com muita história e ainda vai dar muito neste país. E eu faço parte desse partido. Exato. Dentro de algum tempo, o Partido Frelimo vai entrar para um processo de sucessão, respeitando que a Constituição estabelece 2 mandatos, 10 anos. Respeitando-se isso, este é o último mandato do presidente Nunes, o que quer dizer que daqui a algum tempo vai se iniciar o processo de sucessão. Samora Machel Júnior tem o desejo de se candidatar dentro do partido, do qual diz que continua membro, tem esta intenção, tem esta vontade, ou pode ser um dos nomes para as eleições internas do partido e para as eleições presidenciais em 2024? Samora Machel Júnior nunca se manifestou. Nunca se manifestou. Sempre se prontificou a trabalhar em prol do desenvolvimento do país dentro da organização que se chama Partido Frelimo. O Partido Frelimo vai decidir, vai escolher o seu candidato para as eleições de 2024. Exato. E caso os dedos apontem a si, não vai rejeitar. Isso vai depender do que o partido vai decidir. O partido tem a escolha. Não é? Tem os órgãos. Sim. Exatamente. Muito obrigado, Samora Machel Júnior, por ter acedido ao nosso convite. Obrigado. E pelas respostas que aqui nos deu em relação
à morte de Samora Machel, ao processo de investigação e também ao quadro político dentro do partido e também a figura, a pessoa de Samora Machel Júnior como político. Muito obrigado por esta entrevista. Muito obrigado. Muito bem.